Minha mãe morreu numa terça-feira. Câncer de mama. Ela lutou por 2 anos. Eu estava com ela no fim, segurando sua mão. Meu irmão Jason não estava. Ele estava ocupado demais com o trabalho. Ocupado demais com a própria vida. Ocupado demais para dizer adeus. O funeral foi na sexta-feira. Pequeno. Apenas família e alguns amigos. Mamãe não queria nada grande. Apenas um serviço simples e cremação. Jason mal falou comigo o tempo todo. Ficou ali, com seu terno caro, olhando o celular entre os elogios. Antes de continuarmos, só quero agradecer por você estar aqui. Se você está gostando dessa história, já deixa o like e se inscreve para não perder mais histórias como esta. E comenta aí de onde você está assistindo. Agora, vamos continuar. Depois do funeral, voltamos para a casa da mamãe. A casa onde crescemos. A casa em que ela viveu por 40 anos. Jason andou por ela como se estivesse avaliando um imóvel, olhando os móveis, as pinturas, o estado do piso, calculando o valor na cabeça. Ele disse que precisávamos conversar sobre a casa. Eu pedi para esperar. Mamãe tinha partido há apenas 3 dias, mas Jason insistiu que não havia razão para esperar. A hipoteca precisava ser paga. As contas precisavam ser resolvidas. Decisões tinham que ser tomadas. O plano dele era simples: vender a casa, dividir o dinheiro, seguir em frente. Eu lembrei que estava morando ali havia 2 anos cuidando da mamãe. Ele descartou isso com um aceno de mão. Mamãe se foi. Agora era a hora de eu arrumar meu próprio lugar. Quando eu protestei dizendo que tinha deixado meu emprego e meu apartamento para cuidar dela, ele disse que ninguém tinha me pedido isso, que tinha sido minha escolha. Ele tinha uma carreira, explicou. Responsabilidades na empresa de tecnologia. Não podia simplesmente largar tudo como eu pude. Do jeito que ele disse, ficou claro. Ele achava que sua posição de VP era mais importante do que cuidar da nossa mãe morrendo. Mais importante do que meu emprego no varejo. Mais importante do que estar presente. Ele me deu 60 dias para encontrar outro lugar para morar. Segundo ele, a casa estava no nome dos 2 pelo testamento, e iríamos vendê-la. Mas 1 semana depois, ele mudou de ideia. De repente o prazo era de 2 semanas. O mercado estava aquecido. Precisávamos agir rápido. Ele ia anunciar a casa imediatamente. Eu fiquei devastada. Não tinha para onde ir. Meu antigo apartamento já estava alugado. Eu não tinha muito dinheiro. Os 2 anos cuidando da mamãe tinham acabado com todas as minhas economias. Eu não podia pagar aluguel adiantado, depósito, custos de mudança. Minha amiga Sarah ofereceu para me deixar ficar com ela temporariamente, mas eu sabia que não poderia abusar disso por muito tempo. Passei dias empacotando as coisas da mamãe. Cada item tinha uma memória. O suéter favorito dela, a caneca que ela usava todo dia de manhã, os livros que ela adorava. Eu não conseguia simplesmente jogar tudo fora como Jason queria. Ele continuava trazendo o corretor, discutindo decoração, valor de mercado, sugerindo que nos livrássemos da maior parte dos móveis. Uma tarde, eu finalmente estava arrumando o closet da mamãe. Estava evitando isso porque era doloroso demais. No fundo, atrás dos casacos de inverno, encontrei uma caixa que eu nunca tinha visto. Pesada. Lacrada com fita. Meu nome escrito em cima, na letra trêmula dela. O bilhete dizia: para Megan, não abra até depois que eu me for. Dentro havia documentos, cartas e uma chave. A primeira carta era endereçada a mim, datada 3 meses antes dela morrer. A carta da mamãe explicava tudo. A casa não estava no nome dos 2 como Jason acreditava. 2 anos atrás, quando me mudei para cuidar dela, ela tinha pedido ao advogado que preparasse novos documentos. A casa era minha. Só minha. Jason não sabia porque ela nunca contou. Sabia que ele faria um escândalo. Depois de tudo que eu havia sacrificado, ela escreveu: eu merecia. A escritura estava na caixa. Assinada. Registrada. Legal. A casa era completamente minha. Jason não tinha direito nenhum. Havia também a chave de um cofre no First National Bank.
Lá dentro, ela dizia, estavam coisas que vinha guardando para mim. Ela agradeceu por eu ter estado ao lado dela quando ela mais precisava, por ter escolhido ela acima de tudo. Ela disse que eu era a melhor filha que uma mãe poderia pedir. Eu li 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Depois examinei a escritura. Ela estava certa. Uma escritura nova, datada de 2 anos atrás, transferindo a casa somente para mim. O nome do Jason não aparecia em lugar nenhum. Havia outras cartas na caixa. Uma para Jason explicando sua decisão. Uma para seu advogado com instruções. Uma para o consultor financeiro. Mamãe tinha planejado tudo cuidadosamente. Liguei para o advogado dela, o Sr. Patterson. Ele confirmou tudo. A casa era legalmente minha. Jason nunca teve direito a ela. A propriedade tinha sido transferida antes da mamãe morrer, como um presente para mim. O testamento que Jason vivia citando cobria apenas o que havia restado na herança. Cerca de $5.000 e alguns itens pessoais. Mas a casa nunca fez parte disso. No dia seguinte, levei a chave ao First National Bank. O cofre continha outra carta e um talão de cheques. Mamãe explicava que estava economizando havia anos. Pequenos valores da renda limitada dela. Ela tinha aberto uma conta separada apenas no meu nome. $50.000. O suficiente para pagar impostos por anos. O suficiente para reformas. O suficiente para eu ter tranquilidade. Ela escreveu que sabia que Jason tentaria pegar tudo. Isso era minha proteção, minha segurança. Eu jamais deveria contar a ele. Voltei para casa e continuei arrumando. Mas agora eu estava arrumando para ficar. Para me mudar definitivamente para o quarto da mamãe. Quando Jason apareceu 2 dias depois, ele estava irritado porque eu ainda estava ali. Ele me lembrou do prazo de 2 semanas. Disse que o corretor estaria trazendo compradores no dia seguinte. Eu disse para cancelar. Quando ele exigiu saber por quê, eu entreguei a escritura. Ele leu devagar. Seu rosto passou de confuso para avermelhado. Ele insistiu que era falsa. Que mamãe jamais faria isso. Jamais o excluiria. Eu disse para ele ligar para o Sr. Patterson se não acreditasse. A escritura era legal. A casa nunca fez parte da herança. Jason explodiu. Jogou os papéis em mim e começou a gritar sobre abuso de idosos. Sobre como eu a tinha manipulado. Tinha me aproveitado de uma mulher doente. Ele ia contestar tudo. Me levar ao tribunal. Eu permaneci calma. E disse que cuidei da mamãe enquanto ele estava ocupado demais para visitar. Ela fez essa escolha porque sabia o que eu tinha sacrificado. E o que ele não tinha. Eu não a virei contra ele. Ele mesmo fez isso por não estar presente. Ele me chamou de vadia manipuladora e saiu batendo a porta tão forte que uma das fotos emolduradas da mamãe caiu e quebrou. Jason contratou um advogado e contestou a escritura. Ele afirmou que eu tinha coagido a mamãe, que ela não estava em plena consciência, que eu a isolei e envenenei contra ele. Mas o Sr. Patterson havia previsto isso. Ele documentou tudo. Registros médicos provando que a mamãe era capaz. Um vídeo dela explicando sua decisão. Diversas testemunhas. Tudo necessário para mostrar que essa era a vontade dela. Livre e consciente. O caso foi arquivado em 3 meses. As acusações de Jason eram infundadas. O juiz determinou que mamãe tinha todo o direito de doar sua propriedade a quem quisesse. Jason teve que pagar seus próprios honorários. Cerca de $20.000 tentando tomar algo que nunca foi dele. Nunca mais falamos. Ele enviou um único e-mail após a decisão. Você roubou minha herança. Você está morta para mim. Eu respondi uma vez. Eu não roubei nada. Mamãe me deu o que eu mereci por estar com ela. Você recebeu exatamente o que merecia. Ele nunca respondeu. Ainda moro na casa. A casa da mamãe. Minha casa agora. Mantive o quarto dela exatamente como era durante o 1º ano. Às vezes eu me sentava lá e conversava com ela. Contava sobre meu dia. Agradecia por ela ter me protegido. Eventualmente transformei o quarto em um quarto de hóspedes. Mas ainda parece dela. Usei parte do dinheiro que mamãe deixou para voltar a estudar. Fiz faculdade de enfermagem.
2 anos de aulas noturnas enquanto trabalhava meio período. Agora trabalho em um centro de cuidados paliativos, ajudando outras famílias a passar pelo que passamos. Parece certo. Como honrar a memória dela? A casa está quitada. Tenho dinheiro guardado. Estou estável de um jeito que nunca imaginei depois de ter abandonado tudo para cuidar da mamãe. Tudo porque ela sabia. Ela sabia que Jason tentaria tomar tudo. Ela sabia que eu precisaria de proteção. Ela sabia que amor não tem a ver com genética ou ordem de nascimento. Tem a ver com quem aparece, quem sacrifica, quem fica. Jason recebeu $5.000 da herança, exatamente o que mamãe considerou que a presença dele durante a doença dela valia. Um cálculo preciso baseado nas poucas visitas obrigatórias que ele fez, nas ligações que estava ocupado demais para retornar. Eu recebi a casa, as economias, a segurança, porque mamãe valorizou o que eu dei, o tempo, o cuidado, o amor. Os 2 anos que passei garantindo que ela não estivesse sozinha, que estivesse confortável, que soubesse que era amada até o fim. Algumas pessoas dizem que eu deveria procurar Jason, que família é família, que eu deveria tentar consertar as coisas. Mas por quê? Ele me mostrou exatamente quem ele é. Alguém que vê família como transação, que mede amor em dólares, alguém que não pôde dizer adeus à própria mãe morrendo, mas quis lucrar com a morte dela imediatamente. Mamãe viu isso também. Ela viu como ele tratou a doença dela como um incômodo, como ele sempre tinha desculpas para não visitar, como me fazia sentir culpada por pedir ajuda. Ela viu tudo e tomou sua decisão de acordo. Ela me protegeu uma última vez, mesmo depois de partir. Isso é o que o amor verdadeiro faz. Meu irmão me expulsou 3 dias depois que a mamãe morreu. Me deu 2 semanas para empacotar minhas coisas e desaparecer. Ele estava pronto para vender nossa casa de infância e embolsar metade do dinheiro sem pensar um segundo no que eu tinha sacrificado. Mas ele não sabia o que mamãe tinha deixado escondido para mim. Não sabia da escritura que ela assinou 2 anos antes. Não sabia do cofre, nem do dinheiro que ela vinha guardando. Não sabia que ela já tinha garantido que eu nunca precisaria sair. Ela me protegeu uma última vez. Garantiu que seus desejos fossem claros e legalmente vinculativos. Garantiu que eu tivesse não só uma casa, mas um futuro. Segurança. Uma base para reconstruir minha vida depois de dar tanto por ela. Essa é a diferença entre Jason e eu. Ele achava que herança era sobre o que você recebe por direito de nascimento. Mamãe me ensinou que é sobre o que você dá. E no final, ela garantiu que nós 2 recebêssemos exatamente o que merecíamos.